Por que pré-julgamos as pessoas? Vou contar uma história para vocês agora. Real. Há pouco tempo atrás, eu havia avistado um cidadão catando latinhas, mais ou menos uns raios de 3 quilômetros da minha casa. E observando esse cidadão, eu vi que ele era uma pessoa até grande, aparentemente assim 1,80 m, sempre com bonezinho, camiseta, bermuda e de chinelos, e um saco plástico preto, e numa outra mão um cabo de vassoura. Dava para entender que ele andava por muitas ruas catando as latinhas. E eu, por muitas vezes, acabei que cruzando com esse cidadão, de forma esporádica inclusive, nesse raio em relação a onde eu moro, de uns 3, às vezes 4 quilômetros, e eu falava para mim mesmo: puxa vida, como é que esse cara desse tamanho, um cidadão ali, a gente vê aparentemente forte, catando latinhas, e eu agi desta forma, até que um dia, que eu tenho o costume de separar as latinhas, de separar o material para reciclagem, e eu deixo inclusive na frente da minha casa para que os catadores venham fazer uso desse material. E era uma manhã cedo, era um sábado de manhã, eu saí para deixar as latinhas e deixei as latinhas na frente da minha casa. Quando eu viro para abrir o meu portão, entrar dentro de casa, eu escuto assim, com a mão assim. Era exatamente esse cidadão. E esse cidadão me agradeceu, fez assim. E aí eu comecei a observar e falei assim: meu Deus do céu, quer dizer que ele tem uma deficiência na fala. E fiquei curioso, eu falei: vou me aproximar, vou tentar o contato. Aí, gesticulando com a mão, fiz assim, ó. Aí ele esperou, e observando, vi que ele tinha um furo aqui no pescoço, na verdade uma cicatriz. E essa cicatriz deu para entender que ele fez uma cirurgia. E aí, conversando com ele, eu entendi que ele escutava, mas não conseguia falar. E aí eu perguntei para ele o que havia acontecido. E aí ele comentou, fazendo gestos, que havia levado umas cacetadas na cabeça. Nisso ele ergue o boné e eu vejo praticamente assim, ó, metade do crânio afundado. Digo a vocês, na hora me doeu. Me doeu do corpo, a alma, sensação assim de pré-julgamento. Lembrei do que eu havia pensado. E naquele mesmo momento ele me agradeceu por eu ter separado as latinhas, pegou as latinhas, me cumprimentou, eu o cumprimentei, pedi até que aguardasse um minuto, percebi que ele estava com sede, fiz assim, fui buscar uma garrafa de água, o servi, tomou 3 goladas de água ali, 3 copos de água, vi que estava com bastante sede, e depois me agradeceu novamente e saiu em seu destino. Sinceramente, aquilo ali foi um tapa na minha cara. Por tantas vezes a gente julga as pessoas pela capa. Por tantas vezes a gente prejulga as pessoas. Por que isso? Então foi uma grande lição que eu levei e que eu trago agora para essa reflexão. CM10, criando mapas mentais. Valeu, Cláudio Moreira. Um forte abraço a todos. Reflitam.